só para eu conversar com ela sobre o que aconteceu e como é que a gente vai adotar o procedimento aqui. Lembrar que tem que esperar aparecer a gravação, agora sim. Então, Tainá, acho que pode convocar a patrona do item 13 para a gente conversar sobre o percalço inicial que teve da questão da sustentação oral. Ok, presidente. Item 13, doutora Isabela. Por favor, verificar o link no chat. Olá, bom dia, doutora Isabela. Olá, bom dia, tudo bem? Doutora Isabela, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui sobre o que aconteceu. É o seguinte, a Diaju nos enviou uma planilha de sustentação oral onde constavam os itens 9 a 18 como sustentação, tendo como patrona a doutora Liliane Bontempo, né? Que é de outra banca de advocacia, que não é do seu escritório. Nós julgamos o processo, ela até mencionou que não haveria, que seria semelhante todo o lote, efetivamente, e uma vez encerrado o julgamento, foi dito que haveria uma planilha retificada de sustentação oral e que a senhora estaria esperando para fazer a sustentação oral. Acontece que não há como reabrir o julgamento, infelizmente. Então, o único procedimento que pode ser adotado, se a senhora ainda quiser fazer alguma alegação de necessidade de sustentação oral e que houve esse erro da Diaju efetivamente, a senhora vai ter que embargar o acórdão, efetivamente, onde se negou o provimento ao recurso. A senhora alega que não houve sustentação oral por um erro, efetivamente, os embargos vão ser analisados por essa presidência. Porque não há como, uma vez encerrado o julgamento e proclamado o resultado, se reabrir o julgamento para fazer a sustentação oral. Entendeu? Se não tem um procedimento, não tem um amparo regimental algum para eu poder fazer isso. Aí eu acho que o pessoal da coordenação aí pediu para eu trouxer a senhora plenário para fazer o esclarecimento, para a senhora, porque realmente já tinha sido proclamado o resultado, julgado em conjuntos de 3, 9 a 18, e aí não cabe a reabertura de julgamento para se tentar reparar algum tipo de equívoco ou lapso que tenha havido por força da gente não saber. E essa planilha, onde passou a constar a sua sustentação oral do item 13, foi enviada para mim aqui na presidência às 9h29. Então, o julgamento já tinha iniciado, a gente começou às 9h01, eu acho, o julgamento. Foi o primeiro item da pauta, até por questão de falta de sorte até um pouco. Esse erro só apareceu depois que o item já tinha sido apreciado. Então, só esclarecendo a senhora, efetivamente, obviamente, cabem embargos do julgamento, a senhora pode relatar isso que aconteceu, mas só para esclarecer que não há previsão para poder reabrir o julgamento, tá bom? Eu acho que o pessoal da coordenação pediu que eu chamasse a senhora plenária para fazer o esclarecimento, eu estou esclarecendo a situação que ocorreu e para mostrar que não dependeu aqui do colegiado, não foi questão de nós não, já haveria uma sustentação oral, que nós não iremos conceder outro, nada disso. Chegou a conhecimento desse colegiado a existência do pedido de sustentação oral desse item 13, depois que o pleito tinha sido apreciado. Então, aí não tem como a gente retroagir para poder fazer algum tipo de tomar alguma medida para reabrir o julgamento. Tá bem? Perfeito, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu só queria, diante desse equívoco que aconteceu, se possível, o senhor poderia me falar só um pouco mais das razões pela qual o recurso foi negado? Sim, na verdade, basicamente foi o seguinte, se concluiu por unanimidade, tá,
que houve uma insuficiência probatória dos elementos o que aconteceu? Nos recursos só tinha uma planilha de apuração de imposto de renda, que não estaria respaldada por nenhum tipo de elemento contábil ou fiscal que respaldassem essa apuração. Então, por insuficiência probatória, por falta de elemento de prova vinculado à escrita contábil ou fiscal, se manteve a negativa de provimento, efetivamente, que foi proposta pelo relator. Então, foi por unanimidade de votos negar provimento ao recurso, por força de insuficiência probatória, acho que foi esse os itens dos itens 9 ao 18, eu acho que foi. Eu vou até ler aqui o resultado formal para a senhora, mas é esse basicamente. Tá bom? Mas é isso. A questão que se discutiu basicamente foi que não tinha efetivamente, só quem votou pelas conclusões foi o doutor Lisandro, porque o doutor Lisandro ele entende que a retificação do CTF era imprescindível, ele é até um pouco mais rígido quanto a isso. O resto colegiado, não. Até, teoricamente, abriu mão dessa retificação de DCTF, mas como os elementos de prova dos autos não eram suficientes, a gente manteve a negativa de provimento, foi negar provimento ao recurso, dessa forma. Se ficou claro, talvez, não sei se alguém quiser fazer algum esclarecimento aí, se eu relatei alguma coisa imprópria, aí fiquem à vontade aí, o relator, alguma coisa assim, mas basicamente acho que foi isso. Pela minha memória, acho que foi isso que aconteceu. Não, perfeito. Esse caso era um pouquinho diferente, né? A gente teve a retificação da DCTF, mas era só uma questão de alocação de pagamento. Mas eu agradeço pelo update e por compartilhar com Na verdade, o que acontece às vezes? Isso é até comum, até em casos que nem tem esses percalços. Às vezes, no lote de repetitivo, realmente, tem alguma coisa que seria um lote repetitivo do 10 ao 18, que algum deles tem alguma diferença probatória que o paradigma não tem. Isso, normalmente, independente desse percalço, então já é tratado via embargos mesmo, entendeu? Às vezes, se joga um lote de 40 repetitivos, tem um que, não, esse aqui tinha uma nuance probatória que o outro não tinha. Então, se a senhora achar que realmente essa nuance é relevante até para poder reverter, eu acho que caberia tratar via embargos, efetivamente. Até, tem casos aqui, até toda a gente assim, ó, que a gente faz um lote repetitivo muito grande, tem algum que acaba passando, de questão não ser exatamente igual, tem alguma diferença específica do caso, que a gente tem tratado via embargos. Não, eu agradeço e agradeço os esclarecimentos e a preocupação em passar esses pontos para a gente. É engraçado que foram vários casos juntos, né? E só um que era de patrono diferente, mas sim, eu agradeço. Eu estava na sala de espera enquanto ela estava sustentando, mas eu agradeço os esclarecimentos e, se possível, a gente vai apresentar embargos para poder esclarecer esse equívoco. Mas eu agradeço pelos esclarecimentos e dou um bom dia a todos. Tá bom, obrigado, doutor Isabel. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tainá, então eu vou continuar o julgamento aqui, só para você ter uma ideia, eu estava no item 3, né, quando a gente interrompeu, então eu vou retomar o meu item 3. Então, pessoal, retomando a apresentação do item 3 da pauta, agora que nós vencemos a sustentação oral da manhã toda, então agora é questão de sequência de pauta, mas esse tinha saído com vista da doutora Giovana. É uma decomp, não se confirmou o valor principal legado como direito creditório de 54 mil, porque o pagamento indevido não foi confirmado. O contribuinte cientificado entrou com a manifestação de conformidade, disse que, na verdade, teria ocorrido um equívoco em DCTF, na verdade, porque, na verdade, ele disse o seguinte, que por interpretação equivocada, a bonificação de débito na RPJ no DCTF 3 de 2011, mas o equívoco foi evidenciado porque o débito não foi vinculado ao pagamento com o DARF, mas sim uma compensação, e disse, na verdade, tanto que esse débito de DCTF estava errado, que ele vinculou com a DECOMP, não com o DARF em si. Então, houve um erro material ao retificar a DCTF, não houve débito apurado no mês, efetivamente, como declarado, aí ele cita a DIPJ para 2012. Então, a partir daí, essa é a argumentação básica do contribuinte, que realmente não existiu o débito, que ele está tentando dizer que o pagamento indevido existiu, porque não existiu não débito qual se alocou. Então, na verdade, ele disse que, na verdade, também tem uma vinculação com um processo anterior, onde não houve o reconhecimento de direito creditório. Esse seria impróprio, né? Essa vinculação, efetivamente, que ele diz o seguinte, não obstante direito creditório decorrente de pagamento indevido, há 2 despachos decisórios, 2 processos de créditos autônomos, 2 manifestações de conformidade, precisam ser apreciados, é inaplicável a pensação também. Ele diz, deduz uma arguição de nulidade, fala de apreciação dos elementos anexados aos autos, porque a DRJ não teria apreciado esses elementos, porque ela se vinculou ao outro deciso, efetivamente. Então, ele tem uma dedução, um pedido de nulidade do acórdão recorrido, efetivamente.
trouxe alguns elementos em sede recursal, um diário geral, razão, lalura, efetivamente. Então, ele quer ele disse que os documentos podem ser analisados, então acho que o pedido dele é que seja anulado, considerado um acordo recorrido, como seu julgamento em diligência, caso assim não se tendo que ela analise todos os documentos e pedidos dos autos. Acho que é esse, né, doutor Giovana, o processo? Então, eu vou passar para a doutora Giovana, que ficou com vistas do processo, para ela complementar esse relatório e dizer que ela concluiu das vistas. Na verdade, a vista tinha sido só porque esse processo, o voto do conselheiro do presidente era no sentido de apensar a um outro que já tinha se iniciado o julgamento pela turma 1402, que tinha sido baixado em diligência também, e eu fiquei mais preocupada com a questão processual da gente determinar a pensação e a realização de diligência, como isso ficaria no retorno. Mas aí eu andei dando uma olhada no regimento e já existe previsão lá para vinculação de processo por conexão, decorrência e tal, e ele diz que, na verdade, o processo vai ser distribuído para o primeiro conselheiro que recebeu o processo conexo. Então, assim, meu voto é no sentido realmente de acompanhar o conselheiro relator. Não sei se vale a pena alguma ressalva da questão da distribuição no retorno, né? Apesar de processos apensos, né? O contribuinte fala que foram 2 processos, 2 manifestações, 2 recursos, nada impede que seja feito um acordo voluntário único abrangendo os 2 processos, ou o mesmo relator produzir 2, pautar separadamente, se isso vier, que eu já peguei processo assim, e produzir 2 acordos, não tem problema, mas realmente não tem como isso ser julgado separadamente. Então, assim, eu vou votar no sentido de acompanhar o relator, e não sei se vale a pena alguma ressalva no voto, só prefeito no retorno, né, ou quem recebeu, né, provavelmente o relator da turma lá da 1402, ter essa atenção nos 2 processos, mas eu acho que não tem como ser diferente, não. Eu vi que no dispositivo o presidente deixou em aberto, ele retorne, pelo menos eu entendi assim, retorne ao CARF os autos, sem especificar turma. Eu especificaria até para resguardar qualquer contestação quanto à competência dessa turma. Eu especificaria, retorne a essa turma. E deixo em aberto, se alguém for discordar da competência da nossa turma, aí tem os instrumentos legais para recolher. Eu acho que não deveria deixar aberto como está. Só para entender, Lisandro. Porque eu acho que a doutora Giovana entende, na verdade, que a competência é da 1402 por questão de ter sido... Eu achei que foi bem, você andou bem, então, Heitor, e deixou aberto mesmo. Eu também li a mesma coisa que Lisandro, deixou aberto. Aí ou você especifica que vai para 1402, que eu acho que não precisaria. Acho que como você caminhou, está muito bem. Vem o CARF, ele decide se vai para cá ou para lá, mas eu acho que vai para lá mesmo, 1402, tudo. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que eu concordo, é melhor deixar em aberto e o pessoal ver a distribuição, a melhor distribuição. E talvez eles já concluam que meu entendimento até foi diferente do Lisandro, então eu acho que deixei isso para... que eu entendia que ia retornar para 1402 por prevenção, porque eles despacharam primeiro, entendeu? Mas aí eu acho que deixa resolver, mas não tem como ser julgado separadamente, acho que tem que dar prestação. Lisandro, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, né? Por mais que a gente escrevesse aqui, eu acho que não tem como a gente evitar que o pessoal da distribuição exerça a competência na volta, entendeu? Eu até poderia escrever aqui, se fosse a 301, 1402, mas eles vão dizer, não, mas a competência de distribuição é minha e conforme o regimento eu entendo que seja o item tal, entendeu? Eu até poderia colocar, mas na verdade a gente não tem nem entendimento aqui unânime sobre para onde que seria, por exemplo. O doutor Dornelas... Gente, mas eu acho que a gente não pode se furtar a se manifestar da competência. Se eu acredito que a competência é nossa, tem que se vir para cá. Se eu acredito e eu devo me posicionar que a competência não é nossa, eu também devo me posicionar. Eu acho que deixar aberto não dá. Como é que eu vou votar no processo e eu não tenho certeza se eu sou competente ou não, que de repente eu posso... Então eu abro, no caso aqui, seria
caso de abrir uma preliminar para votar a competência ou não dessa turma. Não, mas essa é a competência do retorno, não é dessa apreciação, são coisas distintas. Não, se é para votar, se não vamos decidir de quem é a competência, então que vote para a gente. Porque é o seguinte, uma coisa é a competência para essa apreciação, outra coisa é de quem será a competência quando retornar o processo. Essa que é a discussão que tem no voto. Mas já foi distribuído para a gente, já foi, está na nossa turma, não tem como negar. Nós somos competentes. Se nós discordamos dessa competência, nós devemos nos manifestar. Ou então volta o processo, já que é uma diligência, aí pode até defender, olha, é uma diligência, ainda não estamos votando. Beleza, então tá bom. Então deixa voltar, põe aí que é para voltar para esta turma, aí quando voltar, nós abrimos essa discussão e votamos se somos competentes ou não. Aí é outra. Eu não concordo, é deixar aberto ou mandar para outra turma. Eu não concordo. Por quê? Eu teria que me manifestar, então, antes, votar sobre a competência da outra turma. Uhum. E aí não caberia nem julgamento. Se é da outra turma, da 14, não caberia julgamento. Como é que eu vou julgar aqui se não é mesmo, se não sou competente? Não caberia julgamento. Eu acho que a gente pode voltar o processo para cá e depois dizer, entende que volta para cá, e se nada impede que alguém ache, não, nós não vamos voltar para lá, efetivamente, alguém pode dizer isso, a distribuição é minha, e aí a gente pode declinar depois, não tem problema nenhum. Porque, na verdade, isso aí é para coletar prova. O problema é que, na verdade, eu até falei, né, a diligência vai ser única, mas esses feitos podem voltar para cá, entendeu? Aí o problema é o seguinte, pode até ocorrer de lá apreciar antes, aí a gente já ter voltado, efetivamente, entendeu? O problema é que eu estou mandando a pensar, né? Como é que vai voltar para um colegiado ou para outro? E a gente pode julgar aqui também os dois feitos, entendeu? Nada impede. Agora, o problema é que vai ter a questão da conexão. Que a doutora Giovana vai dizer, não, mas eu não sou competente porque ela estava prevento, entendeu? Eu acho, presidente, é que a competência para definir a competência da turma não é nossa, entendeu? Sim. Então, o que é que a gente deve fazer aqui? O que a gente acha que é correto? Deve ser apensada ao outro? Deve ser realizada a diligência conjuntamente? Deve. No retorno, a gente espera aí como é que a Diaju, entendeu, vai proceder à distribuição. Pode ser que distribua lá para 1402. A 1402, como os processos estão em apenso, volta junto. A 1402 julga o dela e depois manda distribuir para 301. Eu realmente não sei, mas assim, eu preferia não me manifestar acerca de quem vai ser competente ou não, porque não é nossa competência decidir acerca da distribuição do processo. Aguardar retornar. E outra coisa, Giovana, e acresce o seguinte, como é norma processual, nada impede que se faça uma alteração de metal na volta e se encaminhe. Então, assim, como não é questão de matéria, Lisandro, é questão realmente de que quem define é lá o órgão específico do CARF, eu acho que deve deixar aberto mesmo, eliminar um voto sobre isso. Até porque pode acontecer várias coisas, pode acontecer, como falou o presidente, de lá já fazer a diligência e bota uma cópia no nosso, nem vai ter condição de pensar, porque já foi distribuído para outro, então vem para cá com uma cópia de diligência, sei lá, tanta coisa pode acontecer aí. Então, o doutor Lisandro vota por restringir o encaminhamento para o retorno se dar essa turma, é isso, né, doutor Lisandro? É isso, presidente, é isso. Eu acho que podemos ser, não podemos ser, mas estamos competentes. Foi distribuído para essa turma e se acharmos que não somos, agora o momento é agora para nos manifestar e não deixar em branco, entendeu? Ou então me posicionar, acho que não sou competente, então manda para 1402 ou uma coisa ou a outra. Deixar como está aí, eu acho que vai criar uma dificuldade para o curso do processo. Nós estamos competentes, foi distribuído para essa turma, não tem jeito. Eu entendo que não somos, então vou me manifestar aqui e vou dizer, olha, na volta, manda para 1402. Ou então não, manda para cá. Está
está instituído possível litígio. Se alguém discordar, discorde, e aí a competente é o presidente de sessão para decidir sobre... São duas câmaras diferentes, então é a primeira sessão que tem que decidir, no caso. Porque... Então, eu gosto nesse sentido. Eu acompanho o relator, mas faria essa ressalva aí quanto ao direcionamento do retorno. Questão dos processos que ainda tem um complicador, que essa pensação foi determinada, não sei se você lembra, pela autoridade de primeira instância, não foi cumprida, né? Isso já era para ter sido, junto aqui no carro, já era para estar com a turma. É verdade, eu concordo. Entendeu? Então, ainda tem esse problema. Então, eu não posso fugir, nem se eu não quisesse pensar agora, eu não vejo como eu não fugir, vai ter que pensar, entendeu? E aí eu vou, então, eu acho o que pode se fazer é botar para retornar os autos para cá. Agora, eu não sei efetivamente se Eu vou botar em votação, então, essa questão de o doutor dizendo vota para o retorno aos autos, não ao CAF, mas a esta turma. Então, está isso em votação. Aí, doutor Daniel, se ficar se ficar vencido... Assim, você decide, né? Se for para colocar em votação, já eu discordo de Lisandro também com esse caminhamento. Na verdade, tem que votar para quem é competente é 1402, porque é uma pensação que já era para ter existido desde a DRJ, ele está prevento, ele recebeu o primeiro processo. Então, assim, a gente vai entrar nessa discussão agora. Eu já acho o contrário de Lisandro. Eu acho que nós não somos competentes. Agora, no retorno, se o processo fosse distribuído para essa turma, nada impede que se analise também. Se por acaso não foi pensado, se foi possível pensar. Mas se for para pensar, tem que ser 1402. Para pensar, tem que ser ele. Então, assim, é possível pensar ou não é possível pensar? A gente vai entrar nessa discussão agora, a gente vai engasgar com essa ervilha, porque a competência, Lisandro, está definida quando a gente vai, no retorno, estou falando, né? Não é agora, a gente é competente para poder resolver aqui o acordo, a resolução. Mas no retorno, aí tem que ver se está pensado, não está pensado, o regimento interno se é diferente, aí diz uma coisa, lá na frente o regimento interno é outra, e aí como é que fica? Eu acho que acho que atrasa até mudar o encaminhamento do jeito que o relator colocou. É a minha opinião também. Doutor Lisandro, eu vou colocar em votação, então. O doutor Lisandro está fazendo... Ele vota por restringir o encaminhamento, não ao CAF, mas a essa turma 1301, quando do retorno. Doutora Giovana, então, eu vou manter o meu voto no sentido de deixar em aberto. Doutora Giovana. Eu acompanho o presidente no sentido de também deixar em aberto. Agora, me veio a discussão aqui, porque a gente não sabe a possibilidade da pensação ou não. Eu acho que talvez que fosse possível colocar realização de diligência para apensar e tem aí a questão que vai ser diligenciada, né? Talvez possa dizer assim, não sendo possível a pensação, porque quando chegou na unidade de origem o processo, o outro já saiu, ainda assim realize a diligência no sentido de fazer juntar a estes autos a diligência do outro. Não sei se assim, um subsidiário, entendeu? Uma diligência subsidiária, a pensação e realização de diligência. Caso já tenha sido concluída a diligência no processo tal, que se reproduza o resultado aqui e ainda assim diligencie nesse sentido. O que é que você acha, presidente? Seria possível? Sim, eu acho até que eu poderia botar aqui, talvez nesse... Tem um parágrafo que fala, realize a pensação, conforme decisão expressa da primeira instância, aí, caso possível, eu posso botar assim. Sim. Caso possível. Ainda que impossibilitada a pensação, de forma, verifique se o auto direito creditário foi deixado pela recorrente, entendeu? Então, eu voto nesse sentido, eu vou acompanhar o relator e acho que o retorno deve ser para o CAF, sem especificar a turma. Tá bom. Doutor Dornelas, então. Eu acompanho o presidente. Doutor Lisandro já votou. Doutor Lucas. Acompanho o presidente. Acompanho para o relator. Isso. Doutor Rafael, que agora está confuso.
Tem que falar se acompanha o relator ou a divergência restrita do doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Eu também acompanho o relator. Então, pessoal, então o doutor Lisandro também vai acompanhar a conversão da diligência. Eu vou botar nos termos de voto do relator. Vencido com o conselheiro Lisandro, que restringiu o retorno do processo a essa turma 1301. Pode ser, doutor Lisandro? Pode, presidente. O parágrafo 4º eu estava vendo aqui do regimento, do artigo 5º, ele impede o direcionamento para outra turma. Então, seria, realmente, eu estou convicto de que nós deveríamos retornar para essa turma. Tá bom. Mas e também tem isso, né? Nada impede que retornando, efetivamente, se retornar para cá, a gente pode discutir isso. Aí a gente vai discutir essa questão se vai declinar a competência para 1402 ou não na volta, efetivamente. Aí se alguém não mandar para cá, doutor Lisandro, aí a questão de violação desse artigo regimental não é mais nossa. Sim. Mas tá bom, pessoal. Então ficou conversão de julgamento de diligência para o unanimidade de voto, sendo voto do relator. Vencido o doutor Lisandro, que optava também pela conversão em diligência, mas com retorno dos autos necessariamente a esta turma. Vai ficar assim, tá, doutor Lisandro? O dispositivo. Ô, presidente, eu não sei se seria vencido, porque o Lisandro também acompanha pela diligência, talvez fosse acompanhar pelas conclusões. Não seria bem um vencido, entendeu? Mas eu tenho que tirar nos termos do voto do relator, né? E que, na verdade, ele não acompanha pelas conclusões do encaminhamento dele, na volta é diverso, né? Eu não sei. Eu acho que é vencido mesmo. Eu acho que é vencido. Acho que é vencido. Até para ressalvar que fique registrado o meu pensamento. Não, e outra coisa, e talvez até isso seja bom, porque fica claro que esse é um ponto meio controverso para chamar a atenção, que alguém talvez quando voltar já olha, tanto que isso não é tão, assim, unânime, que houve um conselheiro que achou que tinha que voltar para 1301. E eles pensam nisso antes de distribuir os dois, isso que eu quis dizer, entendeu? Para não chegar aqui, a gente tem que pensar, a pessoa fala assim, não, volta lá, porque a diligência é de lá, para ver que tem essa celema, até seria bom, entendeu? Tá bom, então vou deixar assim como eu proclamei, tá, pessoal? Vencido o doutor Lisandro, que optava pelo encaminhamento necessariamente a 1301, não retorno. Então, pessoal, vamos seguindo na pauta aí, que até eu achei que a gente ia andar rápido de manhã, mas nós só jogamos até agora 4 processos. Agora, então, item 4. Na verdade, esse era o 3 e 4, né, doutora Giovana? Isso, é o 3 e o 4, que é a mesma situação. Ele se repete. O presidente, eu ia pedir um intervalo. Será que a gente pode fazer um intervalo desses 4? Podemos sim. E aí a gente volta no item 5. Tainá, acho que pode interromper a gravação, a gente vai fazer um intervalinho. A gente já jogou os itens 3 e 4, o resultado é esse, então, conversão de diligência com o doutor Lisandro vencido, quanto ao encaminhamento final, depois eu registro aqui, mas pode interromper a gravação, Tainá. Aí na volta a gente volta com o item 5, doutor Rafael Termossul, que o doutor Giovanni está com visto também. Tá, então, não muda nada em relação ao JITSE, não, né? É só desabilitar a câmera aqui e volta no mesmo. Mesma coisa. Só desabilitar.